Em nome da direção colegiada do IPUR, eu gostaria de saudar a todas e a todos, alunos e alunas do GP10, das especializações do IPUR, da pós-graduação, nossos servidores e nossos docentes presentes aqui na nossa aula inaugural 2020, do ano 2020. E nós temos a honra de receber, nessa aula inaugural, a professora Sônia Fleury, que a gente já desejou trazer muitas vezes para abrir as nossas aulas inaugurais, e finalmente, nesse ano, a gente, enfim, conseguiu, mesmo que seja de forma remota, né, infelizmente, né, quer dizer, a professora Sônia Fleury nos traz um tema de grande importância na conjuntura que nós estamos vivendo, a desconstrução da democracia social e da cidadania urbana no Brasil. Com essa aula inaugural, nós pretendemos exatamente mobilizar todo o nosso instituto, né, para uma reflexão que se faz necessária nessa conjuntura que nós estamos vivendo. Eu vou passar a palavra para a professora Lálita, que vai coordenar os trabalhos aqui da nossa aula inaugural, né, desejando a todos nós um excelente debate. Obrigada, Orlando. E boa tarde a todos e todas, em mais um evento promovido pelo IPUR. E antes de apresentar a nossa convidada, queria esclarecer alguns detalhes técnicos. A nossa aula inaugural está sendo transmitida pelo canal YouTube da Agência IPUR, que é a Agência de Comunicação e Divulgação do Instituto. Pode se inscrever no canal para receber notificações e acompanhar as nossas atividades. Hoje temos participantes na sala Meet e no YouTube, e convido todos os participantes a sentir-se à vontade para fazer perguntas no chat, que serão respondidas no momento dedicado ao debate. Agora vamos dar início à aula inaugural, apresentando a nossa convidada, a professora Sônia Fleury, que, sem dúvidas, é um dos maiores nomes da reforma sanitária no Brasil. Admito que tive muita dificuldade em resumir o currículo devido à riquíssima experiência como acadêmica, militante, professora, especialista. Por isso, decidimos inserir mais informações e links na descrição do vídeo do YouTube. Desde o início da carreira, a professora Sônia participou ativamente da luta pela democratização como liderança em algumas das mais atuantes instituições do setor de saúde, como a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, do qual foi presidente na gestão entre 2006 e 2009. É aqui onde foi formulado e impulsionado o projeto da Reforma Sanitária Brasileira, que resultou na criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fundou o NUPES, o Núcleo de Estudos Políticos Sociais em Saúde, na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, com o objetivo de estudar de forma comparada a reforma sanitária brasileira. Foi presidente também da Fundação, da Fiocruz. Seu trabalho em prol da universalização dos direitos sociais foi premiado com a Medalha de Ouro Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, em 2009, e com a publicação de um artigo bibliográfico na renomada revista inglesa The Lancet. A gente incluiu o link desse artigo na descrição do vídeo. Foi professora da FGV, professora visitante em diversas universidades na América Latina e na Europa, consultora de diversos organismos internacionais, assim como de ministérios, órgãos do governo e organizações não governamentais. Conta também com inúmeras publicações nacionais e internacionais. E coordena atualmente o Dicionário de Favelas Marielle Franco, né? Mais uma vez colocamos o link também do Wikifavela aqui na descrição do vídeo. E agora, chegou o momento, né? Eu passo a palavra à nossa convidada, Sônia Fleury. Bem-vinda, Sônia Fleury. Muito obrigada, Lalita. Muito obrigada ao Orlando, na figura de quem eu agradeço a todos os professores, também alunos e servidores.
É um enorme prazer estar aqui com vocês. Finalmente a gente realizou esse nosso desejo. Acho que, às vezes, a coisa virtual até facilita para a gente estar podendo participar em tantas coisas. E espero que a tecnologia nos ajude. Eu estou numa fazenda desde o início da pandemia, então espero que a transmissão fique boa. Eu gostaria de dedicar essa sessão à Ana Clara Torres, que aí no IPUR fez um excelente trabalho de sociologia urbana, e que eu tive o prazer de conhecer, foi colega da minha irmã no mestrado e tudo mais. Então, esse tema da desconstrução da democracia social e da cidadania urbana, eu escrevi um artigo que está disponível aí, com vocês, que é um artigo com o professor Carlos Eduardo Pinho. E, claro, que precisaríamos atualizar, assim, para pensar e também colocar algumas questões conceituais que não eram parte desse artigo. Portanto, eu dividi essa apresentação, espero que eu dê conta de falar sobre tudo isso. No primeiro ponto, claro, num momento desse de pandemia, não podemos deixar de falar sobre pandemia. Então, eu queria falar sobre pandemia e emergência de questão social. Depois, a questão da proteção social, democracia e cidadania, um segundo ponto. A ideia do capitalismo versus democracia, um terceiro ponto. Um quarto ponto, sobre a construção social, a construção da proteção social no Brasil e a desconstrução atual, que já começa desde o golpe. Então, a pandemia, as pandemias, elas trazem incerteza, aumento de riscos, e elas, embora sejam de origem sanitária, elas desorganizam a ordem social, econômica, política e urbana. Portanto, elas incidem sobre todos os aspectos da organização da sociedade. Por exemplo, a peste bubônica, no século XIV, ela dizimou metade da população da Inglaterra, e isso contribuiu para que o trabalho servil fosse substituído pelo trabalho assalariado. Nas meados do século XIX, na Inglaterra também, em 1849, teve a epidemia do cólera, e aí surge um trabalho fantástico do Snow, que é o pai da epidemiologia, porque ele começou a desconfiar que a contaminação era na água, as pessoas não tinham água em casa, tinham fontes que iam buscar, e ele começou a fazer uma cartografia sobre as fontes e os casos, identificar em qual das fontes estava a contaminação. E daí surge todo o trabalho da epidemiologia, que teve grandes consequências sobre reforma urbana na área de saneamento. Em 1918, a gripe espanhola também dizimou 50 milhões de pessoas, e a partir daí houve um fortalecimento dos sistemas de saúde e de vacinação. Entre as guerras, também, você teve a criação dos estados de bem-estar social, a partir de 1940, já no século XX. Então, em todas elas, há impactos grandes na proteção social, na questão urbana, nas relações de trabalho e nas relações econômicas e sociais. O que poderíamos esperar da Covid-19? Um pouco essa questão, ao mostrar a enorme desigualdade em que ela afeta as pessoas desigualmente, e que pessoas como negros, a população negra, imigrantes, moradores de favelas e periferias são os mais afetados. Diante disso, surgem várias possibilidades que ainda não estão desenhadas, eu vou falar mais no final sobre isso. Quer dizer, de um lado, aparece muito claramente a possibilidade da discussão da renda mínima universal. Em vários países do mundo estão se discutindo essa necessidade de estabelecimento de uma renda mínima universal. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade, talvez mais próxima da gente, é um populismo autoritário e assistencialista que também se desenha como resposta à Covid-19. E por que neste momento,
a gente aparece muito claramente a questão urbana como a sua visão como questão social. O que é o porquê? Porque questões ligadas à moradia, à mobilidade, ao trabalho, elas estão muito associadas às mortes e ao contágio. Ficou claro que as pessoas que têm que pegar transporte público, que moram em situações sem possibilidade de isolamento e tudo isso, são as mais afetadas e as que mais morrem. Então, a dimensão da questão urbana, ela aparece com nitidez como uma questão social. E o que é uma questão social? Isso é um conceito teórico, a questão social, né? Por que ela vira questão social? Alguma coisa. Ou seja, as necessidades, as dificuldades e as desigualdades, a exclusão sempre existiram. O que as torna questão social? Elas passam a ser questão social quando elas ameaçam a coesão social, ameaçam os fundamentos da ordem social. Isso define a passagem das necessidades para demandas que são demandas que requerem um equacionamento por parte do governo e da sociedade, revendo as formas de enquadramento da questão social em busca de estratégias de enfrentamento positivo, criando novas instituições, tecnologias, admitindo na cena política novos sujeitos que sejam. Então, a proteção social que está sendo desmontada, a gente precisa entender primeiro que ela surge da emergência das questões sociais. Porém, cada sociedade responde a essas necessidades que são postas como questão social de uma maneira distinta. Ou seja, a resposta à questão social vai depender de valores que são diferentes, de correlação de força entre as forças sociais dos atores e as classes sociais em cada sociedade, e a trajetória institucional existente nessas sociedades. Eu trabalhei muito as modalidades de proteção social diferentes e queria voltar a isso porque, quando nós falamos que uma das possibilidades é um assistencialismo autoritário e populista, nós temos o assistencialismo como uma das modalidades, talvez a primeira modalidade que emerge de proteção social. Eu classifiquei no meu livro Estados Sem Cidadãos 3 modalidades fundamentais de proteção social: assistencialismo, o seguro social e a seguridade social. Essas modalidades, elas diferem em muitas coisas: quais são os valores, quem são os beneficiários, quem financia, como se organiza e que tipo de benefício são oferecidos em cada uma delas. Não dá tempo de nós trabalharmos cada uma delas, mas eu posso dizer que os valores fundamentais em relação ao assistencialismo são valores liberais, ou seja, os indivíduos devem buscar sua reprodução no mercado e aqueles que fracassaram, né, e que se tornam um problema para a sociedade, que deveriam ser uma minoria, vão ser cobertos com benefícios em natura, transferências, que seja de tal forma que pode ser pelas primeiras-damas, pelas igrejas, pelo voluntariado, que seja. Qual é o resultado disso do ponto de vista da cidadania? Que é importante a gente relacionar cada uma dessas modalidades com a construção da cidadania, que tem a ver com o projeto democrático, né? Eu chamei a esse modelo que ele gera uma cidadania invertida, ou seja, é preciso que o indivíduo prove que ele fracassou, seja através de mostrando que ele não tem renda, seja mostrando a sua incapacidade de sobreviver por si próprio, para que ele possa receber algum tipo de benefício, às vezes até de um caráter punitivo, né, ou desqualificador. Isso aí, por isso chamei cidadania invertida. O modelo do seguro social bismarckiano, ele já é um modelo em que ele tem uma base meritocrática, ou seja, aqueles que merecem vão estar cobertos pelo seguro, nem todos têm esse privilégio, e, portanto, os benefícios se tornam como privilégios também. E são financiados tripartite e tudo mais. O Vanderlei Guilherme dos Santos chamou a esse tipo de cidadania regulada, porque ela é regulada pela sua ocupação
no mercado de trabalho. O dia que você perde o emprego, você deixa de pertencer àquela categoria e, portanto, você não tem a proteção social. Ou seja, a proteção social, a sua cidadania social, ela está referida a uma ocupação, é regulada por isso. Em 1942, Beveridge, o Lord, depois tornou Lord na Inglaterra, meio às guerras, ele propõe universalizar a cidadania. Pela primeira vez se fala aqui em cidadania universal, criando um modelo chamado seguridade social. Ou seja, cada um vai pagar de acordo com a sua capacidade e receber de acordo com a necessidade, no caso da saúde, ou num piso comum, no caso de pensões. Como se financiaria isso? Já também com contribuições do trabalho, mas mais fundamentalmente com o orçamento público, através de políticas públicas de proteção social de caráter universal. Esses 3 grandes modelos de cidadania invertida, regulada, universal, depois vão sendo alterados mais recentemente com o surgimento, a partir do golpe do Pinochet no Chile, de um modelo de política pública, não é de mercado, mas de política pública, né, que obriga os indivíduos a irem ao mercado. Então, transfere para o mercado, por coerção de política pública, a contribuição dos empregados, e criando um modelo de capitalização ligada a um mercado financeiro, e que essa cobertura é uma cobertura estratificada de acordo com o poder de compra de cada um. Mais recentemente, dos anos 90 em diante, a gente também assistiu na América Latina uma difusão muito grande de modelo assistencial combinado com os outros, que através das transferências condicionadas de renda, como Bolsa Família. Todas essas formas de proteção social, elas tinham algumas coisas em comum, que era a ideia de um homem provedor no mercado de trabalho e com a família de dependentes, o que vai ser alterado com o ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho. Também é alterado pelo perfil demográfico, a transição demográfica, que as pessoas passam a viver muito mais e ter menos gente contribuindo, né, para o financiamento. E uma questão fundamental também é que essa construção da cidadania, ela estava ligada ao mercado e ao Estado nacionais. Então, é como um triângulo de relações, no qual você tem o Estado nacional, a comunidade de cidadãos e o mercado. Então, havia regulação do Estado sobre o mercado, por outro lado, havia a participação como cidadãos através da proteção social para esses que estão incluídos na comunidade cidadã. Então, a cidadania, apesar do nome etimologicamente tem a ver com cidade, ela só agora começa a encontrar esse conteúdo ligado à própria cidade. Ela não estava ligada à questão urbana, a cidadania estava ligada à questão nacional. Era o Estado Nacional que definia as políticas que poderiam ser executadas descentralizadamente, mas eram políticas nacionais e tinham a ver com a condição do cidadão. Ou seja, se você é cidadão daquele país, você está beneficiado por essas políticas de proteção social. Isso vai ser alterado profundamente, né, com a globalização, onde você passa a puxar e ter tensões nesse triângulo em que tinha Estado, mercado e cidadania, porque o Estado se descentraliza e também, do ponto de vista político, passam a existir poderes supranacionais, subnacionais, supranacionais. Por outro lado, o mercado se altera profundamente porque ele passa a desterritorializar a produção e a circulação de mercadorias. Algo que é produzido num país pode ser consumido em outros. Então, a única coisa que fica adscrita
ao Estado Nacional, já com muito menos poder, é a própria cidadania. Né? Se você for para outro país, você não é cidadão daquele país, mas a mercadoria pode ser produzida na China e consumida aqui. Então, esse triângulo que existia, ele passa a ser rompido, né, com essa questão da globalização. E o que a globalização provoca em termos de tensões entre essa construção, né, que era uma construção da social-democracia, a universalização da cidadania, os direitos igualitários, toda essa globalização, o que ela acontece? Primeiro isso, a desterritorialização da produção e da circulação, que impacta profundamente na capacidade dos próprios estados de regularem. Ou seja, o Estado Nacional ele se debilita porque ele não tem como regular alguma coisa que é proibida por corporações transnacionais que ficam mais fortes do que o próprio Estado. E não tendo como regular, ele também não tem como arrecadar tributos, porque as coisas são produzidas em diferentes países e não sob o seu poder. Né? Então, esse poder das grandes corporações passa a ser maior do que o do próprio Estado. Isso muda, o Estado passa de uma função, de uma modalidade em que o Estado era arrecadador, para ser um Estado devedor. O que acontece recentemente é exatamente essa mudança. Os estados estão todos endividados, não é isso? Há uma especulação financeira em relação a dívidas públicas, né, dos vários países, os estados são devedores, ao invés de serem grandes arrecadadores. Como financiar a proteção social universalizada se você não tem capacidade de arrecadar e se aquilo que você arrecada tem que ser pago como os juros da dívida? Essa é a grande tensão entre o capitalismo e a democracia, que vai deslegitimando as autoridades. As pessoas votam os seus candidatos na suposição de que eles vão atender ao cidadão e eles passam a atender o mercado. Então, é o que Streeck chamou de o povo do Estado versus o povo do mercado. E o povo do Estado tem perdido em relação ao povo do mercado. Por isso, essa desilusão com a democracia, com os partidos políticos, com toda a construção política eleitoral e tudo mais. Além disso, essa financiarização, né, o capital financeiro passa a ser a acumulação na órbita financeira, passa a dominar, né, e ela se difunde para todas as áreas. Então, as próprias políticas sociais sofrem esse processo de financiarização. Então, se antes você tinha aposentadoria que era depositada a contribuição e depois você tinha lá o seu risco coberto quando tinha necessidade, hoje tem um seguro saúde, um seguro aposentadoria, tudo isso dentro do mercado financeiro e da lógica financeira, que é uma lógica que individualiza os riscos. Antes você tinha um projeto mais solidário na sociedade, hoje cada um quer ter o seu seguro de saúde, o seu seguro para qualquer outra área da sua função, que não tem nada a ver com o outro. Então, é uma sociedade que vai perdendo os laços de solidariedade que também são imprescindíveis para uma cultura democrática. E, finalmente, essa lógica financeira, o que ela tem mostrado é a capacidade de transformar as pessoas ricas e muito ricas em cada vez muito mais ricas. Então, para a gente imaginar que durante a pandemia, né, houve grupos no Brasil que foram beneficiados por especulação na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, houve um aumento de ganhos enorme e uma maior concentração. Isso tem acontecido até mesmo durante a pandemia, o que é algo para se pensar, né? Então, além disso, as novas tecnologias também têm que ser adicionadas a isso, porque elas estão mudando
a esfera da produção, de tal maneira que você passa a ter incorporação tecnológica na esfera produtiva com eliminação de trabalho. Então, você tem uma precarização do trabalho que está acontecendo no mundo inteiro e aqui muito mais. Isso tem levado ao que a gente chama de políticas de austeridade, né? Políticas que tentam enfrentar esse baixa capacidade fiscal do Estado, pressão para pagamento da dívida e tudo mais, com medidas liberais, ou seja, medidas de contenção do gasto público, de redução do Estado, de diminuição da proteção social. Então, o que está acontecendo é que, depois daquele projeto social-democrata da cidadania universal, da igualdade básica e tudo mais, o que está acontecendo é uma desdemocratização, né? Ou seja, há um conjunto de políticas que já não cuidam desse projeto da cidadania universalizada e, ao contrário, vai restringindo a possibilidade de o Estado atuar como medidas distributivas e diminuir as diferenças e as desigualdades. É claro que ninguém é ingênuo de pensar que a social-democracia havia atingido igualmente e criado um mundo igualitário. Não era assim, né? Mas sempre houve inclusão social com regras que acabavam também sendo regras de exclusão de alguns grupos. Mesmo em países onde quase toda a população está incluída, né, você tinha, por exemplo, no caso da Europa, os imigrantes que fazem aquele trabalho que ninguém quer fazer e que tem pouquíssima proteção social. Então, a exclusão sempre existiu. O que a gente quer chamar a atenção é que esse momento de desdemocratização é o que o Rancière chamou de democracia oligárquica. Alguns poucos, né, que competem nessa esfera e as demandas populares acabam não sendo atendidas. Ao não atender as demandas populares e criar um conjunto diferenciado de frustrações, não tem emprego, o salário é baixo, não sei para que eu vou estudar e tudo mais, você, ao que só tem 1% que está ganhando, 99% não ganha e tudo mais, isso levou a grandes explosões, por exemplo, das manifestações de 2013, de grande insatisfação e frustração da juventude com toda essa situação. Nesse caso, então, nós temos o ressurgimento da categoria povo, ou seja, o que é o povo? São diferentes demandas, né, que passam a ser igualadas como um equivalente universal, né, a partir desse sentimento de que as minhas demandas, assim como as dos outros, não estão sendo atendidas. Essa é a base do ressurgimento do populismo. Mas eu acho, como Laclau, que o populismo não é necessariamente de direita ou de esquerda. O populismo é quando uma liderança é capaz, né, de perceber essa construção do povo a partir das suas demandas não resolvidas e absorvê-las dentro de um programa que ele conduz. Isso pode ser pela direita ou pela esquerda, né? Mas o povo está de novo em cena, isso é importante. Se o povo está em cena, há um resgate do político, nós não podemos estar decepcionados com isso. É um resgate do político e não da política, né? Isso permite também novas iniciativas, né, que são minoritárias, não hegemônicas, mas que acendem uma luz de outras possibilidades. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, ao modelo da geringonça em Portugal, né, que foi debochado com esse nome geringonça, mas que eles mesmos assumiram depois, geringonça, de fazer uma contramão, né, de tudo que estava sendo feito na austeridade, voltaram atrás em relação a questões de desemprego, de cobranças no sistema de saúde, voltaram atrás de um conjunto de medidas dos governos anteriores
e deu muito certo. Portugal cresceu mais, a opinião pública apoia o governo, então, inclusive agora na pandemia, mostra-se a legitimidade da autoridade deles. Então, isso é uma luz para a gente pensar que estar com o povo e atender às suas demandas não necessariamente é um populismo de direita, né? Também acho que os governos locais na Espanha, especialmente na região da Catalunha, né, eles falam muito agora da gestão do comum, aquilo que é para todos, o que são as questões comuns, né? E essa volta da discussão do que é o comum, ela é extremamente importante, porque até agora o comum parecia ser manter o equilíbrio fiscal, manter a taxa de juros, impedir a inflação. Isso é imposto pelos economistas como sendo alguma coisa que fosse o comum. Começa a aparecer, mais recentemente, que o comum é o meio ambiente, por exemplo, né? Que a preservação do meio ambiente é que é o comum. Que o comum são os espaços públicos onde a população possa circular na cidade, a mobilidade das pessoas na cidade. E, mais recentemente, os sistemas de saúde como sendo aquilo que é o comum e pelo qual nós deveríamos pactuar e consensuar em torno disso, né? O último ponto assim, que queria falar é um pouco de como se construiu a proteção social no Brasil e como ela está sendo desconstruída, né? Eu quero começar a partir da Constituição Federal de 88, né, dizendo que essa Constituição ela traz a marca, né, da justiça social. Ela foi chamada Constituição Cidadã por isso, e desde o seu antecedente, ela já é uma Constituição que junta pela primeira vez as questões sociais com a democracia. Isso é extremamente importante, porque todos os movimentos sociais dos anos 70, seja na área urbana, na área sanitária, na área educacional, que seja, todos confluíam para um projeto de volta à democracia, de construção democrática, de transição à democracia. Então, a sociedade se mobilizou, os sindicatos, os movimentos sociais, as comunidades eclesiais de base, enfim, os diferentes atores da sociedade se organizaram em torno de um projeto que era social-democrata. Era, por um lado, social e, por outro lado, só poderia ser resolvido com a democracia. E isso se expressa de formas contraditórias na própria Constituição, claro, porque nós tivemos uma transição que foi pactuada, ela não foi uma transição que eliminou os atores do passado, que estavam na arena, né, os parlamentares, tudo mais. Ao contrário, isso foi de alguma forma negociado e foi negociado, inclusive, com os militares, e aí está todo o problema do tal artigo 142 da Constituição, né, que, depois de muita polêmica, garantiu que eles são defensores da ordem, colocando apenas, dizendo que se eles forem acionados por algum poder, ou seja, a ideia da tutela militar, ela se manteve com um certo atenuante, mas ela tem sido lembrada pelos bolsonaristas, né, com frequência, o artigo 142, tal, como uma ameaça perene de que podemos intervir se formos chamados. Então, mas ao lado disso, você tem o grande avanço social na Constituição. O artigo 6º da Constituição, ele elenca os direitos sociais. Depois nós temos o artigo 23, que define o federalismo no Brasil como sendo um federalismo social, ou seja, voltado para a diminuição das desigualdades, voltado para a inclusão social, né? Esse federalismo ele é a estrutura institucional dos sistemas universais de saúde, de assistência, educação. Então, porque são competências concorrentes entre os vários entes da federação. E, finalmente, nós temos a ordem social, que é
a partir do capítulo 8 da Ordem Social, que envolve a Seguridade Social, entendida como previdência, saúde, assistência, e educação, cultura, desporto, comunicações, ciência e tecnologia, meio ambiente, direitos específicos de indígena, família, criança, adolescente, idoso. Ou seja, nada disso existia nas constituições anteriores. Então, chama a atenção que, pela primeira vez, você não subordina os direitos sociais à inserção na economia, porque antes só tinham direitos sociais aqueles que eram os trabalhadores do mercado formal. Agora ela passa a ser um princípio de justiça social, ligado ao trabalho, mas fundamentalmente de justiça social, né? E aí é muito interessante, porque a política urbana não entra como questão social na Constituição de 88. Né? Ela não entra por quê? Isso é uma questão importante. Ela entra dentro da ordem econômica e financeira, a questão urbana, porque ela está ligada à propriedade. Né? E aí não havia modo de que alguma coisa ligada à propriedade fosse pensada como social. No entanto, a própria Constituição define a função social da propriedade, que é uma contradição, mas que estava lá. Só no ano 2000 é que o direito à habitação é incluído por uma emenda constitucional no artigo 6º, no rol dos direitos sociais, porque não era um direito social. Mas, no entanto, apesar dessa tentativa de manter a questão urbana e habitacional separada dos direitos sociais, na verdade, essa área habitacional e urbana, ela caminhou junto, ela construiu a mesma arquitetura de participação social, conselhos, conferências, né, e depois avançou em termos do plano diretor, o Estatuto da Cidade, tudo isso já nos anos 2000. Né? Essa proteção social, no entanto, muita gente hoje tem falado que houve um pacto na Assembleia Constituinte e que a Constituição de 88 é fruto de um pacto. Eu participei ativamente como assessora lá nessa área e não vi pacto nenhum, eu vi um enfrentamento de posições e para mim fica muito claro que nós avançamos na área social com uma Constituição extremamente avançada nessa área e, no entanto, na área tributária nós continuamos com a mesma regressividade. E, portanto, não tinha dinheiro para pagar os direitos sociais universalizados. Então, a partir dos anos 90, que são anos de crise econômica, nós implantamos os sistemas universais com uma arquitetura democrática, participativa extremamente inovadora, né, mas com restrições financeiras enormes, né, o que levou a você ter um padrão de proteção social que, ao invés de levar a segurança do trabalhador, ele deixava inúmeras inseguranças. Né? Por quê? Porque você tinha, de um lado, direitos sem benefícios. Direito à saúde, direito à educação, direito à creche, tudo isso, mas a pessoa não conseguia ser atendida. E, por outro lado, você tinha benefícios sem direitos. Por quê? Porque durante esse período mais de crise, adota-se como prioridade um conjunto de benefícios fora dos sistemas universais, né, como benefícios de transferência de renda focalizada para populações em estados de pobreza e vulnerabilidade, como a propósito de combate à pobreza e não de construção de cidadania. E vários outros benefícios foram avançados no período dos governos do PT, né, especialmente, mas já começa no Fernando Henrique com o aumento do salário mínimo, criando uma regra de aumento do salário mínimo, e depois você tem também a construção de fundos para a educação, você tem cotas raciais, você tem criação de institutos públicos e universidades, você tem o acesso de uma população a um conjunto de benefícios que antes estava
reservados só para as elites. Mas como esses sistemas estavam muito ligados ao consumo, que se chamou na época de geração da nova classe média, esses grupos não se reconheceram como beneficiários de um projeto político, mas como consumidores no mercado. E, portanto, nem mesmo votar naquele governo que os beneficiou, isso acontecia, né? Além disso, foram anos também que aumenta a violência enormemente nas periferias urbanas, com o tráfico e os milicianos, e você tem, então, uma sensação de insegurança urbana muito forte, né? Essas expectativas não realizadas levam às manifestações de 2013, e nós temos, a partir da crise econômica em 2014, o golpe de 2016, com a judicialização provocada pela Lava Jato, o rearranjo das elites conservadoras, reacionárias de um lado e conservadoras de outro, né? E o governo Temer instaura a desmontagem da proteção social. E eu vou caminhando já mais para o final, que já tem muito tempo falando também. Quais foram os grandes decisões tomadas pelo governo e aprovadas, né, em relação à desconstrução da proteção social no Brasil, no governo Temer? Um foi a criação do teto de gastos, né, de a emenda constitucional 95, que estabelece que durante 20 anos os gastos não podem crescer, independentemente do que ocorra no país. Então, se constitucionalizou a austeridade. Algo impensável que uma proposta política que é de austeridade de um governo seja constitucionalizada, independente dos governos que vêm aí. A segunda grande medida foi a reforma trabalhista, né, que ela reduz os direitos dos trabalhadores, precariza e flexibiliza e precariza as relações de trabalho e reduz a possibilidade do trabalhador racionar a justiça trabalhista a seu favor. Então, há um impacto enorme na proteção social. Terceiro ponto foi a eliminação do imposto sindical, que quebrou a espinha dorsal ali do sindicalismo, que já vinha sofrendo do desemprego, da própria precarização do trabalho, das transformações na esfera trabalhista, mas que isso também feito daquela forma. O último ponto que não foi feito, mas deixou pronto para o Bolsonaro, foi a reforma social, que foi, já estava envolvido com corrupção e não conseguiu passar. E passou depois no governo Bolsonaro, do qual eu quero falar qual é a tendência deste governo em termos de proteção social. De um lado, a militarização da proteção social. Ou seja, na área de saúde, em plena pandemia, foram demitidos 2 ministros e você tem 25 militares que nunca ouviram falar de saúde dirigindo um país durante uma pandemia. Demitindo pessoas que faziam um trabalho técnico ali, coisa que não aconteceu nem durante a ditadura. Essa militarização, ela agora começa a ser proposta como medida também para a área do Ministério da Educação, inclusive repassando recursos que deveriam ser para a educação para a área militar, né, porque ali vão ter os colégios, as escolas cívico-militares. Então, a militarização já implantada na saúde caminha para a educação e provavelmente para outras áreas. Um segundo ponto é o conservadorismo, ou seja, todas essas políticas contra os direitos humanos. Então, são a presença das pentecostais, de tudo isso, né? Mesmo legais, como o aborto da menina de 10 anos estuprada, passam a ser vistos como um crime, e os profissionais dizem que, por sua livre consciência, não vão fazer. É uma coisa absurda você pensar o que nós estamos retroagindo em termos de direitos humanos.
Então, a militarização é um, o conservadorismo é outro aspecto, a privatização, que já existe em várias áreas da política social, né, inclusive na área de saúde, com OS, tudo isso aconteceu durante todos esses governos pretéritos, mas ela tende a avançar. Hoje o Guedes está falando que vai distribuir voucher para as pessoas, para as mães levarem as crianças para creches privadas. O Maia tira do colete dizendo, sem discutir com ninguém, que é preciso ter uma nova revisão, uma reforma na área do SUS, né, quando o SUS está prestigiado. Então, a privatização, que é alguma coisa que é muito clara na proposta do Guedes, né? Já na área da Previdência Social, ele não conseguiu passar a capitalização, que seria a privatização maior possível, mas porque foi barrado no Congresso, mas ele insiste que o Estado tem que ser reduzido e passar isso para a provisão para a área privada, que seja. A outra é a desresponsabilização, ou seja, eles voltam com alguma coisa que ficou lá no Congresso que não foi aprovado, que eles chamam de pacto federativo, e que é, na verdade, que os recursos que são carimbados para as áreas sociais, eles vão flexibilizar e acabar com essa vinculação e repassar isso para estados e municípios. Ou seja, o Estado Nacional vai se desresponsabilizar da proteção social e deixar isso ao mercado sob responsabilidade de estados e municípios. E, finalmente, o que caracteriza o modelo de proteção social é um assistencialismo populista autoritário que tem como forma de financiamento retirar dos trabalhadores formais e da classe média para fazer políticas assistenciais que favoreçam a presidência da República. Como é que isso se deu? Recentes pesquisas mostraram que a redução do Gini, agora durante a pandemia, se deu não só porque aumentou a renda dos que eram mais pobres, mas porque diminuiu daqueles que tinham trabalho assalariados, que estão ganhando 30%, porque reduziram as horas de trabalho, os contratos e tudo mais. Então, esse achatamento que está sendo proposto agora como política pública. A ideia é que os servidores não sejam aumentados durante alguns anos, que não possam ter aumento nem para a educação, nem para a saúde, as coisas que mais precisam, e que você tire seguro-desemprego, porcentagem do FGTS de contribuição, multa do FGTS, tudo isso para você, com esses recursos, financiar o tal renda... Como é que chama? Esqueci o nome do projeto Renda Brasil, né? O Renda Brasil, que seria a continuação do auxílio emergencial. Além disso, se pretende, com tudo isso, criar, retirar os direitos do trabalho através dessa carteira verde-amarela, que volta também, era para ser só para jovens, agora já é para toda a população trabalhadora, e diminuindo os custos para o empregador. Ou seja, ao invés de pagar férias, 13º, FGTS, multa quando demitido, tudo isso pode ser pago em pequenas prestações durante mensais, de tal maneira que para o trabalhador pode ser muito ruim, para o empregador muito bom. Então, acho que isso nos impõe uma agenda política, né, de confronto com essa proposta, e que a gente tenha propostas. Primeiro, de confluência política daqueles que são oposição. Segundo, que nós temos que lutar não por um auxílio emergencial, mas por uma renda universal de cidadania. Uma reforma urbana, um fortalecimento dos sistemas universais de proteção social, pela garantia dos direitos humanos e proteção ao meio ambiente, e isso só pode se dar com uma política econômica que seja voltada para o desenvolvimento, com uma reforma tributária que tribute heranças, lucros, dividendos e acabe com as desonerações, né, e que garanta a soberania nacional. Acho que nós temos que fechar um acordo, né, e confrontar essa política assistencial, que parece ser excelente para os pobres, mas que, na verdade, está tirando
daquele que é o trabalhador para dar para os mais pobres. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Eu agradeço, né, pela sua brilhante apresentação. Eu acho que é algo que os grandes intelectuais conseguem fazer, né? Sintetizar numa fala de 30, 40 minutos de forma tão lúcida, né? Tocando as principais questões da economia e da política contemporânea, não só no Brasil, mas em nível global. E eu teria muitas perguntas, mas primeiro eu vou tentar sintetizar algumas perguntas que surgiram no chat, nos nossos chats aqui, do Meet e do YouTube. E aproveito novamente para convidar todo mundo, né? Caso queira fazer perguntas, pode escrever no chat, e quem estiver no Meet pode fazer pergunta pessoalmente para a nossa convidada, né? E, então, Sônia, vou sintetizar aqui a pergunta da professora Débora e do Hilder Alberca, que eu acho que se relacionam uma com a outra. Então, a pergunta é, diante do fortalecimento do projeto de neoliberalização, mesmo com as crises, em que bases poderemos reconstruir a democracia, né? E o Hilder pergunta, como pensar um processo de reconstrução social no Brasil neoliberal, né? Olhando para a ação política do governo também. E, então, eu sintetizei essas duas, Sônia, caso você acha que pode já responder, né? E eu vou tentar juntar as outras para depois. Então, eu creio que nós temos que ter uma proposta, que era uma agenda que eu estava propondo antiliberal, né, que é uma agenda viável, e mostrar que ela é viável e organizar forças políticas que possam levá-la adiante. Agora, creio que há coisas muito importantes na nossa sociedade que a gente não pode desprezar. A emergência, né, do que uma pessoa que fez uma tese na USP chamou de um sujeito periférico, né? As periferias mostraram agora, durante a gestão dessa crise de saúde, a enorme potência e capacidade de gestionar um programa de política pública sem Estado. A omissão do Estado levou a cada uma das favelas a buscar formas de enfrentar periferias, não só Paraisópolis, mas várias delas, que estão documentadas no dicionário de favela, mostrando essa construção de um sujeito político organizado, né, e que precisa ser contemplado numa nova correlação de forças. Ou seja, não é possível repetir o que nós tentamos fazer, que foi uma democracia universalizada, mas que não tratou a questão da exclusão. Nós tratamos a questão da desigualdade, né? Mas a desigualdade, ela é tratada no interior do Estado de Direito, do welfare state, né? Fazendo com que os direitos se ampliem para outras categorias ou cheguem até as outras categorias. A exclusão, ela é de uma outra natureza. Ela, claro que tem uma exploração socioeconômica, mas ela não se reduz à exploração socioeconômica. Ela trata de uma normatividade, uma norma, né, que impede essas pessoas de poderem participar dessa comunidade de cidadãos. E essa normatividade, em geral, está associada a questões raciais, territoriais, né, o que mostra a importância hoje de você repensar a questão urbana. Já a questão urbana, ela passa a ser, o território passa a ser fundamental para definir as possibilidades de inclusão ou exclusão. Ou seja, se você diz que mora numa dada favela, você está condenado a não ter emprego, a ter dificuldades de todo tipo. Se você é negro também. Então, questões raciais, territoriais, elas normatizam e tornam possível a superexploração dessa população, tornando como se eles fossem invisíveis, que é o termo que apareceu aí para os economistas. Obrigada, Sônia. A tua
a tua fala despertou em mim uma curiosidade, né? Quando você falou que em 1988 foi um momento de convergência entre garantias do direito e a democracia, né? Como se os direitos sociais fossem algo fundamental para a plena realização da democracia. Mas isso foi feito de forma pactuada, né? A gente pode pensar nos dias de hoje essa garantia dos direitos e para poder pensar a democracia de forma não pactuada, e se for possível pensar os caminhos, porque acho que tem muito a ver com aquilo que você estava falando nesse instante. Eu acho que a gente teria que pensar o que mudou na sociedade brasileira, né? Eu estava dando um dos aspectos, é esse, o surgimento desse sujeito político nas periferias, que precisa ser contemplado em qualquer articulação política, né? Por outro lado, eu acho que hoje nós temos uma sociedade mais complexa porque mais plural. Nós temos uma pluralidade ligada a questões identitárias, né, que também tem que ser contemplada. Você não pode pensar em democracia sem contemplar questões de raça, de gênero, e outras questões que envolvem essa pluralidade de cidadãos que mereceriam estar e deveriam estar. Ou seja, quando nós pensamos, por exemplo, em políticas universais, e se pactuou em torno de políticas universais, por exemplo, sistema de saúde universal, tudo bem, eu acredito que foi correto, só que, enquanto não introduziu o programa de saúde da família, os excluídos não chegavam lá, ou seja, o sistema de saúde não chegava até os que estão excluídos. Então, é preciso ter políticas que sejam capazes de lidar com as desigualdades e de ser distributivas, mas também serem capazes de incluir, de romper as normatividades que impedem a inclusão de uma parcela significativa da população. Isso é pactuado. Agora, é pactuado com quem e contra quem? Eu acho que é preciso ter claro que nós vamos ter que fazer grandes acordos, mas é preciso que esses acordos não diluam as identidades políticas, que elas se mantenham ali dentro. Você vamos fazer acordo com o centro, mas qual é a diferença entre um projeto mais à esquerda e um projeto de centro? Isso tem que ser mantido e cotejado a cada momento para não se perderem as identidades nesses projetos. Orlando está perguntando aqui. Sim, surgiram algumas perguntas, na verdade, eu acho que era inevitável, né? Sobre o SUS, né? E aqui no Meet surgiu uma pergunta do Guilherme, que perguntou: o que podemos aprender com a construção do SUS e com o movimento de reforma sanitária para pensar a nossa crise contemporânea, né? E isso se relaciona também com outra pergunta que surgiu no YouTube só um segundo, né, que eu vou tentar aqui encontrar, da Alaine Luz, não, desculpa, da Júlia Matos, que perguntou: como podemos aliar o direito à cidade ao direito à saúde em defesa do SUS? Né? Então, essas são as duas perguntas que nos trazem, né, para refletir um pouco sobre o Sistema Único de Saúde. Eu penso que o SUS ele teve uma característica muito importante, né, que foi o fato de ser um grupo da sociedade que se organiza durante a ditadura para formular um projeto de transformação setorial, mas em direção a uma transformação maior da própria sociedade. Então, nós chegamos à Assembleia Nacional Constituinte com o texto do SUS escrito 10 anos antes. O que está na Constituição estava nos documentos propostos do SEBS, que nós levamos a ser discutido no Simpósio de Saúde da Câmara 10 anos antes. Então, esse grupo se organizou para transformar, e isso implicava duas coisas:
uma mobilização constante da sociedade, produzindo novos conhecimentos, difundindo e tudo isso, e, ao mesmo tempo, ocupando espaços no Estado, na gestão, onde se foi aprendendo a como fazer e a transformar essas coisas. Até hoje nós somos muito acusados de termos ocupado esses espaços no Estado. Isso é uma crítica constante à reforma sanitária, é que ela foi institucionalista, mais do que basista, né? Eu acredito que, se nós não tivéssemos ocupado esse espaço, não teríamos o SUS que temos hoje, e que mostrou que é extremamente limitado, é desfinanciado, é precário em vários momentos, né? Em vários estados e tudo mais, mas é uma construção inigualável para a democracia e para atender 70%, 80% da população brasileira. Então, acho que essa ideia de que nós... É preciso acreditar que você pode mudar o mundo. Acreditar com muita força, não é de fé, não. É acreditar com muita força na relação política e na construção teórica e pragmática de um modelo para onde você quer chegar. Eu acho que o SUS ensina isso. Acho que, hoje, pensar a saúde não dá para pensar fora da questão urbana, porque os determinantes sociais são cruciais para definir as possibilidades de saúde, né, de uma pessoa, se ela está num lugar que tem saneamento, não tem saneamento, numa favela que a vala está passando. Então, não dá para você pensar em saúde sem ter duas coisas. Uma, a questão ambiental, e a outra, a questão urbana. Eu acho que a saúde, hoje, ela deveria se expandir, ter uma interlocução muito mais forte com a questão urbana e com a questão ambiental. Isso tem sido feito, né, há vários profissionais que trabalham nisso, mas ainda não é o cerne. O cerne da saúde ainda é muito ligado à assistência, à atenção à saúde, e eu acho que é preciso pensar a saúde a partir dos seus determinantes, nos quais a questão urbana é crucial. Também na área de meio ambiente, a questão dos agrotóxicos e o mal que eles fazem à saúde e tudo mais, é impossível você pensar que, dizimando a natureza, tendo contato cada dia com um vírus diferente e usando agrotóxicos como nós estamos usando, nós podemos falar de saúde. Então, acho que hoje saúde tem três patas. Tem a própria saúde em si, mas a assistência, que tem a ver com assistência, prevenção e tudo mais, mas também a questão ambiental e a questão urbana. Obrigada, Sônia. Acho que o que você estava justamente comentando sobre o fato da necessidade, né, de dissociar a questão urbana da questão da saúde, eu acho que pode responder de alguma forma a pergunta que o Orlando está fazendo aqui no chat. Não sei se o Orlando quer fazer a pergunta diretamente para a Sônia. Beleza, faço sim. Bom, antes de tudo, agradecer muito a sua exposição maravilhosa, está todo mundo no chat falando disso, quer dizer, muito, muito, muito obrigado. E, Sônia, é o seguinte, como a gente está no âmbito de um instituto que forma gestores públicos e que forma planejadores, né, urbanos, né, quer dizer, e que lidam com a questão urbana e com a questão regional, eu acho que um dos temas centrais é a questão da formação, né? Quer dizer, então, quais são os desafios que você veria para a formação desses novos gestores, desses novos planejadores que, enfim, vão enfrentar os dilemas que você destacou na sua exposição, né? Quer dizer, quais são os desafios que você destacaria que a gente deve enfrentar como um instituto que está formando esses novos gestores e planejadores do nosso país? Orlando, obrigada pela pergunta. Eu creio que coisas que mudaram no processo de gestão e que precisam ser atualizados na formação, e acho que a gente já está fazendo isso, né? Com a descentralização e com a maior pluralidade de atores, você tem que pensar que a gestão hoje ela tem necessariamente que envolver um processo de gestão em redes,
porque você tem, com a descentralização e com a participação, inúmeros atores que estão envolvidos, sejam eles governamentais, ONGs, sejam eles do setor privado, que estão envolvidos numa mesma questão, né, uma mesma questão de política pública. Já não é mais uma gestão há muito tempo que seja dentro de um ministério onde a autoridade manda e os outros obedecem, não é isso? Então, a gestão em rede ela envolve um processo de negociação entre os vários atores, de mobilização de recursos, que não é fácil das pessoas se darem conta de que acham que estão perdendo tempo, porque para você construir consensos com atores tão diversificados é uma dificuldade. Então, é preciso criar esferas de negociação na gestão e de pactuação. A ideia do artigo 23 do federalismo nosso, que foi extremamente ameaçado também durante a pandemia pelo presidente da República, dizendo que os governadores e os prefeitos estão fazendo isolamento, que era um absurdo e tudo mais, deslegitimando as autoridades públicas, precisou de ser judicializado e o Supremo dizer que eles tinham autoridade para fazer o isolamento e tudo mais. Por quê? No artigo 23 se dizia, no parágrafo único, né, que as competências eram... Não, no corpo do artigo se diz que as competências eram concorrentes, mas que ela seria regulamentado que tipo de cooperar, como se daria essa cooperação em leis infraconstitucionais. Esse parágrafo nunca foi levado a cabo, nunca foi institucionalizado isso, e as várias esferas setoriais tiveram que se enfrentar e começar a criar formas de uma construção cooperativa, em rede, em articulação, que seja, né? Então, por exemplo, no caso da saúde, foram criadas comissões bipartites e tripartites, onde participam os vários níveis de governo. Isso dentro do aparelho de Estado. Consórcios foram cada vez mais criados na área de água, de meio ambiente, e tudo isso porque você tem problemas urbanos que não são resolvidos no nível municipal, e a autoridade ainda é municipal ou estadual, mas você tem as metrópoles, que não têm uma estrutura institucional. Isso pensando nos níveis de governo. Se você expandir isso para pensar nos atores políticos, você tem uma diversidade hoje com o surgimento das ONGs que estão participando em todos os projetos de políticas sociais e tudo mais. Você tem que negociar com essas pessoas, tem que criar instâncias de pactuação em que essas deliberações possam gerar consenso e que sejam definidas regras pactuadas que possam depois ser seguidas por todos. Essa construção demora, é difícil e ela precisa de um perfil de gestor que é completamente diferente do gestor tradicional, porque ele é um mobilizador, né, e um facilitador do consenso e não uma pessoa que conhece e define o que deve ser feito e os outros têm que seguir. Isso envolve também a ideia do planejamento cada vez mais participativo, ao invés de ser só um planejamento tecnocrático. Nós tivemos o orçamento participativo como uma boa experiência, assim como outras experiências, em que se envolve uma compatibilização entre os níveis técnicos que são necessários no planejamento, ou seja, o planejamento é preciso ter metas e recursos para chegar até lá, processos e recursos para chegar até lá. Agora, as prioridades são prioridades políticas, e tanto a sociedade quanto os técnicos devem participar. Então, a ideia de compatibilizar um processo onde os gestores se usam dos seus recursos técnicos para o planejamento, mas, ao mesmo tempo, escutam a população para a sua participação e a definição das prioridades, desde que elas sejam compatíveis com as questões técnicas, eu acho que esse é o desafio dos gestores atuais. Obrigada, Sônia. Muito interessante essa ideia de gestão em rede, né, que inverte completamente a ideia que tem do que seria um planejador e um gestor, como você disse, né? Que tem que se superar essa ideia Tem um livro sobre... Sim, tem um livro? Fazer uma propaganda, um livro sobre isso. Muito bem. Vamos de redes de políticos.
a gente pode até divulgar, né, no nosso boletim do Instituto, porque eu acho que é algo que interessa todo mundo. Acho que ele tá online, porque quase todos os livros estão esgotados, estão online. Eu acho que esse Rede de Política ele também está online. Ah, muito interessante. Então, Rede de Políticas, né? É a dica também para os nossos estudantes. Eu acho que é um nome, é um título por aí, um título mais ou menos, Gestão de Política, algo assim. É meu. Então, essa ideia é muito interessante pensar um profissional que é um articulador, né? Um mobilizador. E eu acho que para poder pensar essa gestão em rede, talvez a gente possa tentar responder as perguntas, né, do Felipe Corrêa, que é o nosso professor do IPUR, e do Alan também, né? Eu não sei se eles querem fazer a pergunta diretamente, se a conexão permite. Alan... Eu posso fazer, Lailton. Tá ótimo, Felipe, vai. Eu acho que vai complementar essa ideia de gestão em rede para a gente pensar a participação, né? Bom, agradecer primeiro de tudo, né, a professora Sônia por essa interlocução bastante rica, né, com o nosso instituto, e aqui, enfim, como coordenador da especialização em gestão pública, agradeço, né, para os nossos alunos. Eu acho que essa é uma experiência bastante riquíssima e importante, né, ter uma especialista tão renomada aqui, né, nos dando esse panorama, né, bastante amplo sobre, enfim, essa questão da proteção social no Brasil, enfim, e suas interlocuções com a cidadania urbana. A minha pergunta é que, em determinado momento, a professora cita, né, inclusive fazendo referência ao Ernesto Laclau, a questão do populismo, né? A minha pergunta é como é que a gente retoma essa discussão da inclusão, que, enfim, no nosso instituto também é uma questão bastante importante, né? Não só a desigualdade, mas a gente avançar em relação, né, às medidas de enfrentamento da desigualdade, mas também medidas inclusivas. Como é que a gente avança nesse sentido, num contexto em que retorna um velho dilema, né, que a gente já se deparou no Brasil anteriormente, com essa categoria povo, né, tão esvaziada, tão amorfa, e tão despolitizante, né, sendo aqui operacionalizada num governo conservador, nacionalista, né? Então, como é que a gente retoma essas discussões sobre inclusão nesse contexto, né, em que o achatamento salarial inclusive vão vir a reforçar cada vez mais essa leitura amorfa e despolitizante de povo, né? Não queria pegar carona, mas eu queria saber também da professora, já que ela também tem uma experiência muito grande com a discussão sobre o SUS, né, em que medida a nossa experiência de Sistema Único de Saúde poderia ser uma alternativa para isso, né? Não sei se o papel da saúde de família, enfim, a saúde comunitária, os agentes comunitários, a gente viu, né, a necessidade e o papel subempregado, né, dos nossos agentes comunitários nessa pandemia, né, e como é que essa poderia, né, esse recurso que a gente tem no nosso sistema de saúde, como é que esses recursos poderiam ser mobilizados e resgatados, né, para fortalecer enfim, uma retomada, e agora sim, politizante, né, de povo nesse contexto, enfim, né, tão desafiador que a gente enfrenta nesse momento. Obrigado. Obrigado. E, Sônia, Obrigada, Felipe. Sônia, posso aproveitar para passar a palavra também para o Alan, porque estamos tendo muitas perguntas, então, de repente, se a gente conseguir juntar, vai ser mais fácil responder a todas, né? Eu passo a palavra para o Alan Brume, né, que toca um pouco a questão da participação de movimentos e organizações sociais. Alan? Oi, professora Sônia, tudo bom? Eu queria falar um pouco sobre nesse atual contexto, desse cenário que a senhora apresentou um pouco para a gente. Quais seriam as principais articulações que os movimentos sociais, junto a outros atores e as organizações sociais, sobretudo de periferias e favelas, devem priorizar suas energias, né, para o enfrentamento do atual desmonte de direitos
e dessa atual conjuntura da política nacional. Isso considerando o que afeta diretamente aos determinantes sociais de saúde, sobretudo as questões sociais, econômicas, né, políticas, que isso vai afetando diretamente as ações estruturais, urbanas, dentro das periferias e favelas. Então, e isso impacta diretamente o olhar mais abrangente da saúde, da perspectiva dos determinantes sociais. E aí tem algumas experiências, inclusive que a gente faz lá no dicionário de favelas, mas quais são outras estratégias que vê nesse cenário caótico hoje do desmonte de direitos e que você vê como prioridade em articulações sobre esses diversos atores para fazer esse enfrentamento de forma articulada? Questões difíceis. Eu agradeço, mas são complicadas, né? Porque o cenário é ruim, né? Posso dizer que nós descuidamos muito, durante os 30 anos de construção da proteção social e da democracia no país que a gente viveu, da luta pela hegemonia. Eu acho que nós temos que voltar a lutar no espaço não só institucional e político, mas também cultural. Eu acho que esse conservadorismo que surge, de repente, com esse vigor, com essa força, é assustador. Agora, onde é que nós estávamos que nós não nos demos conta de que isso existia? E que cada vez mais as igrejas pentecostais, os grupos mais conservadores, e depois eu acho que, por exemplo, não perceber que a política pública se direcionava a uma política de uso da violência e da militarização, foram coisas que foram passando, nós fomos aceitando, né? Por exemplo, eu me lembro de quando teve a política de pacificação, além de chamar a atenção o fato de que você atribuía a uma ocupação militar o nome pacificação, e pacificação social, para correlato dessa ocupação militar. Eu até escrevi um artigo na época no Le Monde Diplomatique, assim, do welfare ao warfare, ao estado de guerra, e chamava a atenção assim, que não era possível que nós não dessemos conta de que este modelo não ia ficar restrito só às favelas. As pessoas estavam satisfeitas porque era um modelo que ia ficar restrito às favelas. Ou seja, ser antidemocrático, ser violento na favela, tudo bem. Né? E, de certa forma, não houve uma luta cultural, política, né, que mostrasse que os direitos sociais, os direitos humanos, tinham que ser universais em qualquer território. Acho que a sociedade brasileira aceitou muito prontamente que o welfare para quem está do lado de cá e o warfare, estado de guerra, violência, estado de exceção para quem está nesses territórios onde impera o ilegalismo e tudo mais. Então, acho que a luta cultural ela tem que ser feita. Nós temos que enfrentar essa discussão de direitos humanos, nós temos que enfrentar a discussão de direitos sociais e usar a Constituição como forma de nos legitimar nessa luta, porque a Constituição nos dá os elementos para isso, até mesmo para judicializar, como foi agora, né, impedimento da polícia entrar fazendo operações nas favelas. Continuam fazendo, né, mas a gente teve uma decisão importante com a participação dos próprios moradores, como amigos Cury, né, nesse projeto, nessa interpelação do Supremo. Então, eu penso que essa discussão da construção de uma identidade positiva na favela, a construção de uma noção de igualdade, do rompimento das visões conservadoras e hierárquicas e patrimoniais, ela é central para a gente mudar. A gente não muda essa sociedade brasileira se continuar marchando, ter uma visão escravocrata do mundo, que é o que a gente tem até hoje, né? Que o Estado é para ser
beneficiar as elites e acabou. Então, acho que eu diria que essa luta é fundamental. Acho que eu tenho aprendido com você, Alain, então não tenho tanto assim para falar, mas acho que o que tem sido feito pelas organizações das favelas é absolutamente incrível. Por exemplo, em associação com, por exemplo, com as universidades, com o IPU, com a Fiocruz, com os institutos de pesquisa, né, que estão criando planos de ação, painéis para mostrar quantas pessoas estão morrendo. Isso é uma apropriação do conhecimento, porque outra coisa fundamental é isso, o conhecimento neste país é usado para discriminar e para excluir. Então, a ideia de construir conhecimento e socializar conhecimento e descolonizar o conhecimento, mostrando que os saberes que se criam ali nas periferias têm que ser respeitados, eu acho que essas questões que têm que ir para uma agenda mais ampla. Por enquanto, eles são muito restritos àqueles grupos, mesmo na universidade ou na esquerda, que estão ligados por a questão das periferias e favela, mas eles não estão no coração e no cérebro de toda a esquerda ou de toda a oposição. Essa oposição ainda não vê, continua falando da classe trabalhadora, do movimento operário, sindical, mas não está vendo, né, essas novas manifestações de construção de subjetividade, de construção de uma outra forma de fazer política como sendo o caminho. Eu acho que esse é o caminho. É claro que isso implica, por exemplo, voltando ao Felipe falando, que a situação é muito complicada, que nós temos uma conjuntura muito adversa, em relação a achatamento salarial e tudo isso. Mas a nossa proposta de inclusão tem que dizer de onde vêm os recursos, de onde virão os recursos. E existem recursos. O Ciro Gomes estava falando numa live dele outro dia, e eu nem sou assim, admiradora tanto do Ciro, mas é impressionante, dizendo que aquele matar que estava ali para acabar com o Estado, matar o Estado e privatizar as estatais e tudo mais, que é dono da Localiza, que o dinheiro que ele ganha não é alugando carro, mas é porque eles não pagam impostos e aí ficam com o carro 2 anos e depois vendem. E o lucro dele vem da venda de carros. Ou seja, se nós acabarmos com essas desonerações, tem recursos para a inclusão. É preciso que a gente consiga demonstrar isso, estarmos juntos com os economistas mais progressistas, com os tributaristas mais progressistas, para mostrar de onde virão os recursos, não só qual é o nosso projeto de inclusão, mas de onde virão os recursos. E, ao mesmo tempo, mostrar que nós temos estruturas institucionais como o SUS que estão sendo mal utilizadas, porque se fez uma opção na pandemia pela uma visão hospitalar, que é uma visão que é necessária, porém não pode ser exclusiva. Então, nós não temos respiradores, vamos construir respiradores, importar o que seja. Mas testes, só agora estamos falando que vamos ter testes. E quando você poderia ter os serviços de atenção primária, tanto da saúde quanto da assistência social, eles poderiam, que estão lá em contato com a população, estar fazendo testes, estar buscando quais são os recursos que existem naquela comunidade, quais são as necessidades, mapeando. Alguns fizeram, mas com esforço pessoal. O que a gente está vendo é que não houve nenhum treinamento, não houve equipamentos de proteção individual, muito menos internet. As pessoas usam o seu próprio celular. Ora, se nós temos, numa pandemia, necessidade que as pessoas fiquem em casa, como é que nós, classe média, ficamos em casa? Ficamos porque nós temos internet. Então, a população da favela, minimamente, devia ter internet grátis, livre. Isso não foi pensado pelas autoridades públicas. Por que pode ter na praia de Copacabana para os turistas e não pode ter na favela para as pessoas poderem se comunicar, ter teleconsulta e também para os jovens poderem ficar mais em casa? Então, eu acho que a gente tem que ser forte nas nossas proposições e mostrar que tem sim possibilidades, tem sim recursos e nós temos imaginação para criá-las também. Fácil não está.
Fácil não está, não. E, Sônia, você falou muito do processo de inclusão, de construção da identidade positiva, de luta social. E aqui surgiu uma pergunta, né, do nosso professor, do IPUR, Frederico, levantando um pouco a questão da racialização. Então, eu passaria a palavra para o Frederico, caso a conexão seja boa, né, para ele fazer diretamente a pergunta, né? Tá bem. Antes de tudo, queria parabenizar a professora Sônia, maravilhosa fala, de uma lucidez e de uma precisão que a gente está necessitando ter nesse momento. Né? Bom, a minha questão é o seguinte, eu entendo que a sociedade brasileira ela se constitui marcada por uma racialização das relações sociais. Tá? Eu acho que, sendo assim, tá, sem um enfrentamento dessa marca, dessa sociedade, não vai existir a possibilidade de uma efetiva democracia. Né? A minha questão, então, enfim, eu gostaria que, se possível, você comentasse esse entendimento e, se possível, também falasse como você pensaria as estratégias de enfrentamento dessa questão na sociedade, particularmente nesse momento, né, de conservadorismo crescente e racismo exacerbado, pelo menos em termos dos poderes instituídos e tal. É isso. Não tenho dúvida, Frederico, eu concordo com você. Eu acho que nós não saímos do modelo escravocrata, nós continuamos usando, né, a racialização como uma forma de normalizar a superexploração, né, ignorar essas pessoas e torná-las culpadas pelo seu próprio destino e pela insegurança geral da sociedade e tudo mais. Ou seja, cotidianamente a gente está vendo isso se reproduzir, né, nas diferentes práticas. E penso que houve pouca construção nesse sentido nos 30 anos de democracia, né? Como se colocar direitos universais valesse, igualdade, direitos valesse para todos, quando essas normas de estratificação e de exclusão, que não são faladas, mas que são as que são vividas cotidianamente, elas não impusessem uma normatividade à desigualdade e à exclusão. Eu só vejo a possibilidade de alterar isso com a problematização a cada momento. É um momento de recuo, né, porque todas as questões que foram levantadas e avanços que houve em termos de cotas estão ameaçadas, em termos de educação com um olhar antirracista estão ameaçadas, tudo isso está sob uma ameaça muito grande. Mas não vejo outra saída para todos nós, se não entendermos que essa é uma questão central na sociedade brasileira. Eu acho que sejamos economistas, sanitaristas, qualquer um de nós tem que ter isso como a centralidade é assim que a dominação se exerce, é assim que a subalternidade é imposta, é através da raça, né? E nós caminhamos alguma coisa nesse campo, mas muito aquém de uma sociedade democrática, infelizmente. Obrigada, Sônia. Eu estou tentando aqui coletar todas as perguntas, né, que estão surgindo e nos nossos chats, né, e todos os elogios, né, tem, Sônia, ex-estudantes, ex-orientandos que estão aqui elogiando e falando que estão com saudade. E a Laine, né, fez uma pergunta que eu acho que é
é algo relevante, né? A pergunta dela é por que atualmente as pessoas, ou uma parte, né, da população, estão apoiando e são favoráveis à privatização do SUS, né? Eu acho que aqui a gente entra no argumento clássico, né, da teoria política, que é como é que se enfrenta, né, essa construção e difusão de discursos hegemônicos que, na verdade, colaboram com ações que promovem a exclusão social. E os sujeitos excluídos são os mesmos sujeitos que compram, né, esse discurso. Então, como enfrentar esse tipo de desafio? Então, era na linha da disputa hegemônica, né, da contra-hegemonia, porque o discurso importa, né? Eu acho que, como importa? Você vê na sociedade, não se pode discutir a reforma tributária e o aumento de impostos dos ricos, porque se criou uma narrativa, um discurso de que nós já pagamos muito, e não que os pobres e a classe média, os trabalhadores pagam muito e os outros não pagam nada. Então, quando se fala em reforma tributária, não porque vai aumentar os impostos, nós já pagamos muito. Nós quem, cara, paga? Então, esse discurso, ele se difundiu, e há o impostômetro e tudo mais, de tal maneira, e nós não conseguimos furar essa barreira, né? Porque a gente não tem acesso à mídia, mas agora com as mídias alternativas e tudo mais, nós temos que entrar na luta da discussão econômica, né? Não só da discussão cultural, porque essa discussão ela é cultural e econômica ao mesmo tempo, né? Então, acho que o discurso importa muito. Por exemplo, se você vai ver a discussão agora de voucher para creche, né? Que é o que o Guedes quer, pô. Então, bom, vamos dar um voucher para elas irem às escolas privadas. A mãe vai achar o máximo porque ela vai ter a liberdade. Mesmo que a creche seja muito inferior, que não tenha regulação pública para saber o que está sendo feito ali, e nem nada disso, mas, aparentemente, o discurso vai dizer que você vai ter a liberdade de escolher, como se, nas periferias das cidades, houvesse uma oferta fantástica de qualidade para que a mãe pudesse escolher. Então, cria-se um imaginário de liberdade, de escolha de alguma coisa que não está sendo oferecida. E o outro teria... Então, essas questões de como lidar com esse discurso, desconstruí-lo, são absolutamente fundamentais na luta pela hegemonia. Essa é a história do SUS. Se em 88 o setor privado era contra a criação do SUS, depois ele passou a aderir totalmente. Ele quer estar dentro do SUS e levar os recursos do SUS, transformando o Estado num financiador de um sistema para pobres operado pela área privada. Por quê? Porque na América Latina inteira, o setor privado de seguros de saúde, planos de saúde, não consegue ultrapassar 25% da população, porque é uma população que não tem dinheiro para isso. Então, como crescer? Eles só podem crescer se o Estado financiar plano para pobre. E esse é o projeto que eles têm em mente, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, o ex-ministro lá presidente do Banco Central, esqueci o nome dele, enfim, que agora entrou na área de saúde também e tal, que o projeto deles é muito claro, que eles sejam os provedores e que usem os recursos públicos. Então, aproveitar... Por que surge agora com o Maia essa ideia de mudar o SUS, reformar o SUS? Porque o SUS está fortalecido do ponto de vista da população, pode até conseguir mais recursos, mas para quem? Eles não querem direcionar isso para a melhoria do sistema público, né, mas para passar isso para o setor privado. Então, a gente tem que mostrar, quer dizer, claramente, comparar com outros países, mostrar como o sistema privado nos Estados Unidos exclui uma população enorme, né, como que os sistemas públicos gastam muito menos dinheiro e como nós podemos melhorar, inclusive, a gestão no próprio SUS, né, aumentando a qualidade e um pouco com controle da população sobre as unidades também de saúde, não só sobre o sistema de saúde, mas um controle e participação maior nas unidades também.
Obrigada mais uma vez, Sônia. Eu vou tentar responder as últimas perguntas, né? Uma pergunta da Maria Mendes, de alguma forma acho que você já respondeu, né? Porque ela pergunta se você acha que de que forma o momento de pandemia foi de que forma a gente pode pensar a dimensão da estratificação social, né, nessa pandemia, além da exclusão periférica? E a Maria pergunta, uma solução seria a democratização dos setores de ensino, moradia e saúde? E eu pego esse gancho, Sônia, para perguntar, eu fiquei muito cativada com o conceito de cidadania invertida. E eu gostaria de perguntar para você se você pudesse explorar um pouco mais, né? Acho esse conceito brilhante para poder pensar, talvez, até o Brasil contemporâneo, o Brasil de hoje. Então, como é que você vê o conceito de cidadania invertida agora, nesse momento de pandemia, com o atual governo, e de que forma pensar essas políticas públicas, né, que levam ao mercado, que eu acho algo extremamente interessante. E apavorante ao mesmo tempo, né? Ok. Claro que a pandemia ela vai além da estratificação em termos de acesso aos bens públicos. Na verdade, no caso da pandemia, eu acho que a questão é o que uma Mbembe chama de necropolítica. Uma política pública que define quem vai morrer. E não por acaso essas pessoas são pobres, trabalhadores numa parte informais e negros. Então, acho que é mais do que estratificação, ela é um poder que se exerce pela possibilidade de eliminação da população. Quando morrem cento e tantos mil pessoas, e o presidente diz, e daí porque não é a filha dele. Né? Então, esse daí quer dizer, essa população não importa, ela não merece ser chorada. Né? Nós temos mortos que merecem ser chorados e os que não merecem ser chorados. Então, é um pouco nesse sentido que eu acho que vai muito além da estratificação. É uma decisão. A pandemia ela exacerba essa estratificação até mesmo a eliminação, né? Porque aí trata da questão da exclusão, né? Porque a desigualdade ela está dentro do mesmo marco. As pessoas estão ali, mas uns têm mais do que outros. Se você acabar com a desigualdade, você tem que reduzir as diferenças. Né? Mas como é que você acaba com a exclusão? É com a eliminação daquele outro que você não quer que pertença. Ele é de natureza diferente da desigualdade. Né? O outro que é excluído é aquele que não é reconhecido nem na sua esfera pública. E, portanto, a sua eliminação, melhor, tanto faz. Então, acho que é diferente só da diminuição das desigualdades. Nós temos que romper a exclusão que está associada a questões raciais e territoriais, né? No caso, a própria cidade ajudando nisso. A ideia da cidadania invertida, no momento atual, é substituir os direitos sociais, né, pelo auxílio emergencial e pela carteira verde-amarela. Ou seja, essas pessoas vão receber uma política pública não por seu direito de cidadania garantido legalmente. Elas vão receber isso porque são pobres. E isso quer dizer que não vai configurar uma relação de direito que possa, por exemplo, ser judicializada. O BPC, o benefício de prestação continuada, como ele está constitucionalizado, ele pode ser judicializado, e tem sido. Né? Mesmo quando não se quer dar, o juiz vai lá e diz que tem que dar. O Bolsa Família, quando apareceu um boato de que aquilo podia acabar, as pessoas correram para a Caixa Econômica feito loucas, no Ceará, que foi uma fake news naquele momento. Né? Por quê? Porque é um benefício sem direito. Então, essa é uma eliminação do direito.
assistencialismo, não assistência social, que, claro, existe, é importante, tudo mais, mas o modelo assistencialista, ele gera essa cidadania invertida porque é a destituição do direito. É o benefício que alguém está te dando porque você é um miserável. Se você é um miserável, você não é um cidadão. Você não está na esfera de uma comunidade política igual a mim. A noção de cidadania é uma noção igualitária que envolve a ideia de igualdade, a ideia do civismo, a ideia do direito, a ideia de uma instituição. Mas essa construção que está sendo proposta como modelo de política social pelo Guedes e pelo Bolsonaro, que amanhã vai ser, parece ser, levada para o Congresso, né, apresentada, ela é baseada exatamente nisso. Converter os cidadãos, né, em beneficiários do grande benfeitor, né, porque eles não são cidadãos. E, portanto, eles não têm direito. Eles podem até ter um benefício, mas o dia que precisar apertar mais um pouco e diminuir o valor ou deixar, como no Bolsa Família, a fila que você não absorveu, o valor que não cresce, tudo isso, porque não há legalidade nenhuma, não é um contrato, como no caso da Previdência Social, que é uma relação contratual, né? Ou do SUS, que é um direito cidadão e, portanto, pode ser judicializado. Nós vamos inverter, vamos acabar com essa ideia do direito e vamos dar um benefício para aqueles que provaram que não têm capacidade nenhuma de ser cidadão nesse país, seja na esfera do trabalho, na esfera trabalhista, seja na esfera dos direitos sociais, assistenciais. É um risco grande, mas tem luta, né? Ainda tem luta. Não estamos desistindo, não. Vamos para o Congresso, vamos lutar, vamos esclarecer os parlamentares. A gente fez isso na época da reforma da Previdência, né, contra a capitalização. Eu escrevi um texto, mandei para lá, e levei no Congresso para discutir lá na comissão. Como eu sou da Fiocruz, botamos lá, eu e a minha assistente, o papel da Fiocruz, com logotipo. E na semana seguinte estava o Guedes bravejando na Veja, dizendo que era um absurdo que funcionárias da Fiocruz estivessem contra a capitalização, ou seja, a tentativa de cercear o meu direito técnico de cidadã e técnico de expressar o meu ponto de vista para os parlamentares, convidada pelos parlamentares. E agora vamos fazer a mesma coisa, vamos denunciar esse modelo. Obrigada, Sônia. Eu acho que foi muito importante, né, para todos nós aqui do IPUR e para quem está participando da nossa aula inaugural, poder refletir junto com você, poder compartilhar um pouco do teu pensamento, da tua experiência, né? E falando nisso, o livro que você citou é Gestão de Redes, a Estratégia de Regionalização da Política de Saúde. Alguém colocou aqui no chat. E eu não dá para lembrar de tudo quanto é. Claro, mas é importante, né, para quem está escutando, e eu recomendo muito acessar o Lattes da professora Sônia, né? Colocamos aqui na descrição do link. E naquela plataforma que chama ResearchGate, né, quase todos nós usamos, ali tem quase todos os artigos que eu publico, sobre tudo isso que eu falei, está tudo lá, então, os mais recentes e tudo mais, no ResearchGate vocês podem encontrar essas coisas assim, mais recentes. Obrigada, com certeza vamos acessar, né? E, bom, eu acho que estamos... Aí não deixem de entrar na plataforma Wikifavela. Muito importante. Wikifavelas.com.br. Muito bem lembrado, por isso a gente colocou o link aqui, para que todo mundo possa acessar, né? Porque é uma experiência, um projeto absolutamente fantástico, né? Wikifavela. E... Lalita, eu gostaria de pedir que as pessoas não só acessassem, mas escrevessem para o dicionário, contribuíssem para o dicionário com a experiência que vocês têm em questões mais ligadas à política urbana, que seja.
É um convite aberto para todo mundo, gente. Aqui está o link, né, do Wikifavela para todo mundo contribuir. Obrigada, Sônia. Dito isso, eu acho que estamos chegando no fim da nossa aula inaugural. Mais uma vez, obrigada. Eu espero que possamos, professora Sônia, ter mais momentos como esse, né? Foram 2 horas extremamente ricas, né? E, além disso, agradeço também todos. Muito obrigada. Obrigada a você, né? Agradecemos todos os participantes e a equipe da Agência EPUR pelo apoio técnico e todo o nosso corpo discente, docente e técnico. E até a próxima. Um abraço. Tchau. Beijo para Tchau, todos. tchau.